Glória a Deus. Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 10, diz assim a Sagrada Escritura. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E a adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém? Queridos irmãos, observemos que nós estamos diante de um texto em Apocalipse que trata de um assunto muito difícil. Eu digo difícil no sentido de que há muitas linhas interpretativas e que quando você não tem uma base histórica, gramatical, você acaba pensando e colocando as posições inversas, adiantadas, e assim causa certas confusões. Eu sempre falo, o livro de Apocalipse você não pode ler de forma linear, do primeiro ao último capítulo, pensando que estão ali cronologicamente colocadas. Não estão. Há 7 sessões paralelas, das quais já falei aqui e vou falar com mais ênfase daqui a uns dias. E em cada sessão paralela, e nós chamamos de sessão paralela e progressiva, vai apresentando-se nuances que vão dando clareza nessas sessões que estão paralelamente contando a história e contando de novo da primeira à segunda vinda de Cristo. E essas sessões paralelas vão nos dando entendimento, porque você chega na frente, você tem o Cristo vencedor com os santos, depois já tem o dragão lutando, depois já tem a besta, e se você ler de forma linear, você fica meio perdido. Aliás, fica perdido mesmo. Mas quando se compreende as 7 sessões paralelas e progressivas, tudo fica mais claro. Pois bem, queridos, nós estamos falando aqui nesses últimos domingos. Há 2 domingos falamos sobre a 70 semana de Daniel e explicamos que tudo concluiu em Cristo. Isso dá uma base para entendermos para frente o que vamos fazer. Semana passada falamos sobre o chifre pequeno, uma ponta pequena lá de Daniel, capítulo 7, verso 8, apresentando que ali fala do anticristo escatológico. E quando chegamos no capítulo 13 de Apocalipse, nós estamos de fato diante do anticristo escatológico. Mas desde já eu quero que você entenda que quando falamos do anticristo escatológico, que é uma pessoa, vai ser um ser humano, um homem, e que Paulo chama de filho da perdição, que o Senhor Jesus Cristo chama de abominável da desolação, e que nós vamos aprender um pouco aqui hoje, que ele também é uma pessoa que traz no seu bojo um amontoado, se chama uma linguagem de caipira aqui, dos demais poderes, dos demais reinos que nós estudamos aqui. Se vocês se lembram, eu falei do Império Babilônico, Medo-Persa, Greco-Macedônico e Romano. Observe essa figura no capítulo 13, no versículo 1. Diz a palavra do Senhor João, ele está dizendo, que viu emergir do mar. O mar, como já falei, são as convulsões dos povos. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi, agora vem, semelhante a leopardo, com pés como de urso, como boca como de leão.
semelhante àquela imagem da estátua, melhor da estátua, da visão que o profeta Daniel apresenta, falando daquele animal feroz, né? Era um leão com asas e coroa, depois um leopardo com 4 cabeças, ágil, e depois um urso, e por fim um animal feroz, que ele não soube descrever, tão terrível ele era. E aqui começa falando justamente todo esse poder junto, amontoado, ligado, numa pessoa, num poder. É um homem que vai ter um poder permitido, evidentemente, por Deus, com a autoridade do Senhor, e que vai ter um poder terrível. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesta noite. Quando você olha essa besta que sobe do mar, eu já falei, são a convulsão das nações, dos povos. Eu já falei sobre o grande mar, lá em Daniel 7:2. Ele reúne o poder de todos os outros animais, semelhante ao leopardo, pés como de urso, boca como de leão, e 10 chifres, 7 cabeças. E ele recebe do dragão poder, o trono e grande autoridade, ou seja, grande poder político, grande poder bélico, força militar devastadora. Tanto que no versículo 4, você vai ler comigo aí, que diz: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então esse homem, essa besta, esse indivíduo que vai se levantar, não se esqueça do poder que vai estar com ele ali. Porque se você falar em besta, eu vou falar na semana que vem sobre o protótipo, e o anticristo protótipo, e você vai entender que esse poder que vem, a Bíblia nos informa, eu falei há poucos dias também, sobre que o anticristo, aliás, domingo passado, ele é um espírito que já age, ele é um sistema e é uma pessoa. E essa pessoa escatológica está representada no capítulo 7, 8 de Daniel, e aqui no capítulo 13, e em outras passagens também. E as pessoas vão adorar o dragão. E quem é o dragão? Quando você vai lá, o livro de Apocalipse, capítulo 20, você vai aprender, 20, verso 1 e verso 2, que o dragão é Satanás, a antiga serpente, o diabo. Então esse dragão vai dar poder para esse indivíduo, de maneira que ele vai ter poder devastador. Vai ser uma pessoa com poder de devastação terrível. Observe. E as pessoas vão admirar e vão dizer: quem é semelhante? Quem vai poder combater? Porque o poder que ele vai ter vai ser estrondoso. No capítulo 24 de Mateus, quando o Senhor falou da abominação, o abominável, da desolação, você vai olhar no ano 70, você vai ver General Tito entrando e destruindo o templo e arrebentando e matando milhares de pessoas. Mas na sequência ele vai aplicar para o futuro que ainda está por vir, ainda para nós até. Porque quando você estuda escatologia e estuda profecias bíblicas, você tem que entender o que está no contexto histórico e gramatical, o que está sendo dito para o momento que vai ser próximo e para o momento futuro, que já acontece conosco, e um futuro ainda que ainda não acontece conosco, por exemplo, que é o levantar dessa besta. O poder das trevas, a força do mal está agindo aí. O Senhor Jesus nos diz: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então observe. E o que eu acho assim, muito pesado de ler, que vão adorar o dragão, porque deu autoridade à besta. E também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante? As pessoas vão ter um líder ao seu bel prazer, ao seu gosto mesmo. Haverá um líder mundial, com o poder de Satanás, com a permissão de Deus, é evidente que Deus está no controle de tudo, não se esqueça disso. E esse líder vai estar colocando-se como Deus, é o anticristo, de maneira que em confronto, em oposição, e como que em lugar de, querendo se apresentar como, você vê ali uma das suas cabeças como que foi ferida. E quando ele surge, as pessoas vão se alegrar. E quer imitar Cristo que morreu e depois de 3 dias ressuscitou. Quando falamos essa passagem, muitos teólogos, muitas linhas entendem o seguinte: é porque Nero morreu e depois Domiciano se levantou mais à frente e era como se fosse o Nero redivivo. Mas muitos entendem também que esse poder que havia em Roma no momento do seu governo, desde o ano 476 mais ou menos, até o findar do seu império,
ele estava ali massacrando e destruindo e pesando com força, mas virá esse poder na frente, simbolicamente ou poderosamente das trevas, para massacrar, para destruir quem? A pergunta é esta: para quem que ele vai tentar matar? Quem que ele vai tentar destruir? Essa é uma pergunta que deve ser feita. Porque se fala da besta, fala do anticristo, as pessoas brincam, as pessoas zombam, as pessoas falam. Porque, veja bem, olha aqui o versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Lembra do capítulo 7, verso 25, lá de Daniel? Uma boca insolente, o chifre pequeno tinha uma boca insolente, olhos e uma boca insolente, vai falar insolência. Vai falar contra o Senhor, vai matar os crentes, mas os crentes quando morrem, já falei aqui, no Senhor, não negando o seu santo nome, eles estão guardados com o Senhor o tempo todo e vão preferir morrer do que negar o nome santo do Senhor, e vão estar com o Senhor. Já que a besta não pode destruir, ele pode matar o corpo físico, mas o crente salvo, lavado e remido, ele é invencível de fato. Não é aquela história do super crente como muitos ensinam aí, eu posso tudo, você é semelhante a Jesus, você é como Deus, você não é inferior a Deus, não é nada disso, meu querido. Somos porque Ele nos salvou na cruz do Calvário e colocou em nós o seu Espírito Santo, de modo que, ainda que o anticristo levante esse mal, se alastre de uma tal maneira, se nós estivermos vivos, porquanto se levantar o anticristo, vai ser um momento de grande tribulação, como disse Jesus em Mateus 24, como nunca houve, e também depois não haverá. Queridos irmãos, deixa eu falar um pouquinho de Nero aqui, para eu dar sequência no meu esboço, e entendemos um pouco mais sobre o que vamos falar a partir de então. Queridos, Nero, Roma é o quarto império daqueles que eu falei, lembra? Babilônico, Medo-Persa, Greco-Macedônico e depois o Império Romano. E dentro do Império Romano, que foi terrível, a Bíblia fala que tinha pés em parte de ferro e os pés em parte de ferro e barro. E chama também de uma besta terrível aqui no Apocalipse. E quando nós olhamos para esse império, para essa situação terrível, levantaram-se alguns imperadores, entre eles Nero. No ano 54, depois de Cristo, Nero foi levantado como imperador, assumiu o trono, com 17 anos. E foi um tempo de densas trevas para o povo de Deus, para a igreja. 10 anos depois, portanto, em 64 depois de Cristo, Nero, que já havia matado a sua mãe, tão cruel ele era um louco, era um insano. Esse Nero também é um dos protótipos do anticristo. Olha bem. E Nero colocou fogo em Roma, vestiu-se de ator, subiu na torre de Mecenas e tocando a sua lira, ele viu a cidade sendo queimada. Roma tinha 14 bairros, dos quais 10 foram devastados pelas chamas, e os 4 sobraram, era onde estavam judeus e cristãos. Então, assim, ele atribuiu a culpa daquele incêndio para os cristãos e para os judeus que estavam ali naquelas 4 cidades. Houve, então, uma perseguição ferrenha, medonha, sangue de todo jeito foi derramado. De modo que os historiadores, os mais fortes historiadores e preparados, disseram que faltou madeira para fazer as cruzes para crucificar os cristãos. Mais de 10 mil. Centenas deles foram mortos. Muitos deles foram mortos. 2 anos depois, 66 depois de Cristo, houve ali uma rebelião na Cesareia Marítima dos cristãos, dos judeus zelotes que não concordavam com o Império Romano. E aquela rebelião e aquele motim, digamos assim, aquele levantar-se contra o Império, houve ali um grande tumulto, de maneira que lá em Jerusalém acontecia isso, lá em Israel. Roma enviou então Tito Vespasiano, para tentar acalmar aquela situação, para acabar com aquela revolta. No ano 68, o Senado romano depõe Nero, e Nero se mata nesse ano. E no ano 70, então já não conseguiu controlar aquela situação, Tito Vespasiano, filho de Flávio Vespasiano, cerca a cidade de Jerusalém, e ninguém entra e ninguém sai. Pessoas que tinham sabido da mensagem profética de Jesus, que a cidade seria destruída, elas saíram, acreditando. Os que não acreditavam ficaram lá dentro. Ao ponto dos historiadores, Flávio Josefo, um deles, dizer que uma mulher rica, abastada, foi consumindo todos os seus
bens a ponto de matar um filho e comer, porque não estava aguentando mais de fome. Diz a palavra, aliás, diz a história, que cercando-se ali não saía, não entrava ninguém. Em Roma, então, no ano 70, com o general Tito, que ainda não era general, depois foi a imperador, ele entrou e devastou, destruiu, acabou com o templo, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Diz o historiador Flávio Josefa que uma flecha atirada a esmo entrou por alguma das janelas e havia muitas cortinas, muito metal, muita madeira, na verdade, e começou o que? A queimar. E foi queimando e destruiu-se o templo. Depois as pessoas iam lá, os soldados abriram as pedras, cavucavam com as suas espadas, com alguma coisa, para arrancar entre as frestas, porque o ouro derretido vai escorrendo, para arrancar. Assim não ficou pedra sobre pedra, conforme Jesus havia dito. No ano 72, Flávio Vespasiano começou a construir o Coliseu em Roma, que era chamado de anfiteatro. Era um grande lugar, uma arena muito grande, que a princípio cabia 50 mil pessoas, depois foi ampliado mais um anel para cima, e cabia entre 80, dizem algumas pessoas, que até 100 mil pessoas. Imagina, do tamanho maior até do que o Maracanã. E naquele lugar, onde era para fazer as festas, teatros, e principalmente as lutas dos gladiadores, que eram escravos, que eram pessoas conquistadas e eram colocadas para lutar até a morte, e lançadas às feras e assim por diante. E quando Flávio, no caso o filho Tito, Tito Vespasiano, ele concluiu a obra do seu pai, Flávio Vespasiano, 8 anos depois, e fez uma festa de 100 dias para celebrar a construção, a edificação daquele Coliseu. E o que eles faziam para festejar naquele Coliseu? Eles mataram mais de 10 mil crentes. Eles mataram mais de 10 mil crentes em 100 dias de festa. Portanto, mais de 100 crentes por dia. Mas eles colocavam uma cama de gás, acendia. Não. Colocava lá uma coisa, uma injeção letal. Não. Nossos irmãos, que agora descansam no Senhor, nossos irmãos, que é exemplo do que vai acontecer quando a besta de capítulo 13 se levantar, que vai perseguir quem? Os que não quiserem adorá-lo. Porque Roma queria ser adorada. Eles queriam receber adoração. Os imperadores, Domiciano, no ano 81, assumiu o império e foi o primeiro a rogar para si o título de Senhor e Deus e queria que as pessoas o adorassem. Ele mesmo que colocou João na ilha de Patmos. E ele, naquela festividade de Tito Vespasiano, naquela celebração de 100 dias em que os crentes eram mortos, entravam os crentes, colocavam neles, olha para cá e preste bem atenção no que eu vou dizer, eu sei que é duro falar sobre isso, eu sei que é duro ouvir isso, mas é verdade. E, segundo Jesus, disse que não haveria tribulação pior do que aquela que haverá. Então o que eles passaram vai ser fichinha, perto do que nós vamos passar se aqui estivermos vivos, a igreja que estiver viva aqui na época. Por isso eu estou dizendo para vocês, se preparem em oração, se preparem em vida, esqueçam um pouco das coisas lá e firmem-se com Deus, pensem nas coisas do alto, conforme fala em Colossenses. Você já ressuscitou com Cristo, então pense nas coisas do alto. Porque observe o que acontecia, pegavam os crentes, nossos irmãos em Cristo Jesus, tiravam suas vestes, sua roupa, nus, eles entravam a pulso de chicote e chegavam naquela arena, 80, 90, 100 mil pessoas aplaudindo, assistindo, com alegria. E nossos irmãos, que se nós encontrássemos, Pai do Senhor, se nós encontrássemos ali hoje na rua, esses nossos irmãos, lavados com o mesmo sangue que eu e você somos lavados. Eu entrando no Coliseu, aquela multidão de pessoas por vez. E quando eles ficavam ali, já entravam adorando o Senhor e cantando ao Senhor, e um ajudando o outro. Olha, aguenta firme, porque daqui a pouquinho nós vamos ver o nosso Senhor. E vamos ficar firmes, dobravam seus joelhos para orar e louvar ao Senhor, enquanto estava ali para morrer. Daqui a poucos minutos, eles iam morrer. Abriram-se as jaulas. E do subterrâneo subiam leões, leoas, tigres. Só que não era só isso que eles faziam. Eles estavam nus e no seu corpo eles colocavam amarrado peles de animal. Mas não a pele sequinha, não é a pele de animal fresco, com a carne exposta para fora, para que a fera atacasse os mesmos e comesse. Porque o animal é animal, tem o seu instinto animal. Imagine um homem, nosso peso, 80, 70, 100 quilos, enfrentando uma fera de 200, 300, 400 quilos.
Imagina os irmãos ali orando e adorando o Senhor. Dizem os historiadores que uns ficavam orando e louvando o Senhor. E o pior, vocês não vão ouvir agora. Ele jogava as crianças, jogava as mulheres na frente, colocava para que as feras acabassem com as mulheres, para que os pais, o marido, a mãe, a avó, negassem. O Senhor não vai negar, não vai negar. O leão vinha, arrebentava com a criança. Imagina o leão pegando uma perna e outra na cabeça e rasgando o netinho que eu tenho, que você tem no meio. Assim era feito. E eles estavam ali adorando o Senhor, e glorificando a Deus, e celebrando ao Senhor no meio da arena, e não negaram o nome do Senhor. E quando aquilo foi acontecendo, 100 dias, não foi só sua ocasião, mas essa da festa de 100 dias, mais de 10 mil crentes foram dilacerados pelas feras. E como é que eles suportaram aquilo? Porque eles eram melhor? Não, eles eram crentes como nós, não eram super crentes. Eram crentes como eu e você, falhos como eu e você, fracos como eu e você. Mas o que eles tinham, nós também temos. O que eles tinham, a igreja também tem. A habitação do Espírito Santo de Deus. Eles foram dilacerados e arrebentados. Às vezes eu fico imaginando aquela cena em que uma mãe olha para o seu filho, tentando socorrer seu filho, na ânsia de proteger, ela luta ou tenta lutar com uma fera daquela. Como que uma mulher vai enfrentar um tigre, um leão? E aquela multidão, aquela plateia enlouquecida, eu diria até endemoniada, aplaudia, porque os crentes em Cristo Jesus estavam sendo devorados pelas feras. Era uma festa de sangue, de um banho de sangue. Eu estava meditando isso hoje pela manhã. Eu comecei a estudar hoje, era antes das 6 da manhã, e parei meus estudos depois da 1 da tarde. E quando eu estava de manhã, eu confesso que deu um nó na minha garganta. E eu não sou chorão. Mas eu confesso, minha garganta deu um nó enquanto eu meditava. E eu comecei a lembrar dos ais que nós falamos hoje. E dos ais que eles diziam naquele momento. Em todo momento de perseguição, de morte, como foi, por exemplo, pelo Império Romano. Os nossos ais hoje se eu tivesse um iPad, um iPhone. Eu quero um aplicativo do iFood, porque eu estou com fome, eu quero. Não é pecado você ter um iPhone. Eu estou dizendo, olha a diferença dos ais que nós queremos hoje. Nós somos uma igreja que queremos ter ar-condicionado, queremos ter bancos de couro, não é problema, não é pecado. Eu quero que vocês entendam isso. Se nós podemos ter aqui, vamos ter também. Mas olha o ai que nós falamos e o ai que eles falam. Eu quero um iPad, eu quero um iPod, eu quero um ai não sei o que, tanto que nós pedimos, e nós não somos gratos a Deus, não louvamos a Deus, não tem perseguição, não tem leão atacando a gente, não tem tigre. Se alguém fizer bagunça, eu chamo a polícia, ela vem aqui e nos dá todo o apoio, mas eles não tinham, eles tinham o quê? Um ai, como dói a mordida de um leão. Eles tinham, ai, como é terrível ver meu filhinho sendo devorado, arrastado, e eu vi o quebrar das costelas, dos ossos do seu filhinho, e o leão ali esbagaçando, e daqui a pouco a sua esposa, o seu esposo, e o amigo que estava ali, e mesmo assim eles adoravam, e louvavam, e exaltavam o nome do Senhor, e nós, muitos de nós, não agradecemos nem porque tomamos um café hoje. E o nosso ai era muito diferente do ai desses nossos irmãos. Nosso ai, por que não tem mais 10 centímetros de altura? Por que não tenho 10 quilos, 5 quilos a menos? Ou 5 quilos a mais? Por que não tem menos cabelo? Por que não tenho mais cabelo? Por que meu cabelo não é liso? Ai, porque não é comprido? Ai, porque não é... Olha os nossos ais, meu querido. Olha o ai daquele povo lá. Mas eu tenho uma notícia. Quando essa besta se levantar, se você estiver aqui, se eu estiver aqui, a perseguição vai ser muito maior. Porque quando chegou na época da Segunda Guerra Mundial, na questão do Holocausto, foi pior do que a questão de Roma que eu citei agora. Milhares de milhões de judeus foram mortos. 6 milhões estipula-se só naquele Reich terrível de Hitler. 6 milhões, mas teve muito mais pessoas que morreram. Por não negar o nome de Jesus, por não negar a fé em Cristo Jesus. Então, se Jesus disse que não haveria uma tribulação tão grande como aquela que virá, e se esse período de Roma foi terrível, e o da Segunda Guerra Mundial foi pior, imagina o que nos aguarda. E eu não vou mentir, eu não posso mentir, não posso, ninguém pode fazer isto. Porque hoje estão pregando uma mensagem adocicada. Eu já falei, a palavra nos conforta, mas ela nos confronta também.
E as pessoas querem pregar uma mensagem que você entra aqui, olha, hoje é o dia da sua vitória. É hoje que você vai ser abençoado. É hoje que você vai conquistar a vitória. É hoje o dia do seu triunfo. É hoje o nosso triunfo, a nossa vitória, a nossa virada de cativeiro, o nosso andar por sobre as águas, o nosso passar pelas águas, nossa vitória plena foi dada quando Cristo lá na cruz do Calvário disse, está consumado, aleluia. Ali a vitória da igreja, do santo, lavado e remida foi decretada. Ele decretou a sua vitória naquele dia na cruz do Calvário. Então nós chegamos no culto a Deus e louvamos o Senhor, porque temos um espaço para adorar o seu nome. Nós podemos louvar, podemos pregar, mas quando esse terrível momento da grande tribulação se levantar, em que a perseguição contra os crentes vai ser pior do que a perseguição de Nero, vai ser pior do que a perseguição de Domiciano, vai ser pior do que o que Hitler fez, que Mussolini fez, que todos os déspotas que já foram levantados fizeram. Vai ser pior. Ou você nega Jesus e aceita o sistema da besta e adora a besta e o dragão, ou você vai ser devastado, vai morrer, vai ser esfolado vivo, vai ser arrebentado, vão fazer atrocidades. Não vai poder comprar. Entre vocês, os crentes, vão ter condições, mas vai chegar um momento, pastor, mas eu li lá que eu tenho que ir para o monte, ou eu tenho que ir para o sítio, eu tenho um sítio, no meu sítio eu planto feijão, eu planto café, eu tenho um tanque de peixe, eu planto milho, eu estou estocando animais. Pode fazer isso, você pode até ter um conforto por um momento, um tempo, mas o próprio sistema vai lá e vai tomar tudo, se você não negar o Cristo vivo, e vai ficar com tudo para ele, porque vai ser algo assim, tenebroso. Tenebroso. Eu estou alertando a igreja, estou pregando para uma igreja que está findando a sua caminhada na terra. Estou pregando para um povo numa época difícil, onde você vê ginásios lotados para aplaudir um artista gospel, um ginásio lotado onde as pessoas não têm compromisso com a verdade e não têm nojo do pecado. Se o crente que é lavado e remido não tiver nojo do pecado, eu te pergunto, que tipo de crente somos nós? Esses irmãos morreram, viram seus filhinhos sendo devorados, devastados, um leão arrancando a perna, o outro arrancando a cabeça, aquele banho de sangue. E eles diziam, bendito é o nome do Senhor. E cantavam e louvavam a Deus. Enquanto que nós ficamos reclamando, e estamos cada vez mais mundanos. A igreja nos últimos dias tem ficado mundana. O mundo tem entrado e avançado e tem conquistado mentes de cristãos que tinham uma vida e uma conduta com Deus, e vai se avançando a apostasia que vai aumentar, que são dois sinais terríveis antes da volta do Senhor, que é a apostasia e o levantar deste indivíduo que eu estou dizendo aqui, o anticristo. Observe comigo. Boca de blasfêmia, uma arrogância, blasfemava contra o Senhor. Observe isso. Foi-lhe dado também que pelejasse com os santos. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Não haverá povo, tribo, língua e nação que ele não vai perseguir, que ele não vai dominar, e que as pessoas vão admirar e dizer, quem é que pode vencer? Quem que pode fazer frente para a besta? Quem é que pode resistir ao seu poderio? Olha comigo. E adorarão todos os que habitam a terra, todos os povos, tribos, línguas e nações, adorarão a besta e adorarão o dragão. Já não tem aí o espírito do anticristo? Já não tem esse sistema dominado? Tem. Vai se levantar o anticristo escatológico ainda, e quando ele se levantar, que é o filho da perdição, aí ele vai estar como um líder, e este líder vai estar ali assolando. As pessoas perguntam, mas espera aí, é Macron? É Erdogan? Quem é? Eu sempre estive as pessoas fazendo contas e cálculos para saber quem é. Ele vai ser revelado. Quando chegar o tempo, ele vai ser revelado. Os ímpios talvez não entendam, certamente não vão entender, mas a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, vai saber, ali está aquele do qual a palavra do Senhor nos ensinou, e adorarão a esta besta todos os moradores da terra. Olha o versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Que santos? Os salvos.
Reafirmo, a igreja estará aqui quando o anticristo se levantar. Olha bem, e os vencesse, vai vencer como? Matando. Vai vencer como? Decapitando. Vai vencer como? Lançando para os animais. Vai vencer como? Alguma forma de morte, de terrível assolação. Mas observe. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha para cá. Preste atenção que eu vou dizer. Todas essas tribos, línguas, povos e nações adorarão este indivíduo que vai se colocar como Cristo, em lugar de Cristo, confrontando Cristo. E todos vão adorá-lo. Todos quem? Todos que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então eu tenho uma palavra de confronto e tenho uma palavra de conforto hoje. Você que tem o nome no livro da vida, que foi comprado, que foi pago, quando Cristo lá na cruz derramou o seu sangue precioso e disse, está consumado, você não vai adorar a besta. Assim como aqueles homens lá no Coliseu que eu falei, Coliseu de Colosso, de grande, gigantesco, porque diz a história que tinha uma imagem de Nero do deus Colossus, ali, daquela entidade, daquele ser mitológico, então colocaram o Coliseu, o Colossus, grande. E aqueles irmãos que somos como eu e você, da mesma natureza, homens pecadores caídos, que foram salvos pela graça em Jesus Cristo, eles não negaram o nome de Jesus, preferiram morrer. Certa ocasião, uma pessoa falou assim, não, se for para pegar meu filho, eu nego Jesus. Então o seu filho é o seu ídolo. E os idólatras não entrarão no reino de Deus, diz a Sagrada Escritura. Não, mas se for matar minha esposa, eu não quero que mate, mas eu sei que nós somos salvos, estamos ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra. Então eu sei que ela vai tombar agora aqui, mas já está no braço do Pai. Eu vou tombar agora aqui, já estou no braço do Pai. A morte que vier vai acontecer, vão entrar, vão fazer devastar, vão matar, vão fazer muita perseguição. Está escrito, fará guerra aos santos e os vencerá. Mas os santos não vão adorar a besta. Por quê, queridos? Porque ele já está marcado e selado pelo Santo Espírito de Deus. A mesma força que aqueles irmãos tinham lá no Coliseu, você e eu teremos, aqueles que estiverem aqui no momento, vão ter para adorar a Deus, para louvar o Senhor e para suportar esse grande momento de grande aflição. A besta terá poder para toda língua, autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, e aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Preste bem atenção. Quem são os santos? A igreja. 1 Pedro 1, 15, 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A igreja vai estar aqui na grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1 e 10. Deus, o Senhor, nos guarda da ira vindoura. A ira futura, é a ira de Deus contra o ímpio, contra Satanás, contra a besta. Não é contra a igreja. Dessa ira, a igreja vai estar guardada. Dessa ira, nós estamos guardados. Por quê, queridos? Porque o nosso nome não é que vai ser escrito. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Crente nominal não vai aguentar. Sabe o crente nominal? Só de carteirinha, só de faz de conta? Esse não vai aguentar, meu querido. Eu preciso ser sincero, eu preciso falar toda essa verdade. O crente nominal, eu sou crente, eu vou na igreja uma vez por semana, 2, 3, só de nome, mas a sua conduta, a sua vida não condiz. Não estou dizendo que você é perfeito sem falhar e sem errar, não é isto. Mas aquele que o pecado vem, ele não se incomoda com o pecado, que não fica enojado do pecado. É triste alguns crentes, eu não sei se eu não posso acreditar que um cristão lavado e remido com o nome no livro da vida consegue assistir um Big Brother, por exemplo.
Eu não sei se um crente lavado e remido consegue assistir um filme imundo, por exemplo. Eu não sei se um crente lavado e remido consegue colocar na sua casa músicas imundas de Anitta, de sei lá quem mais tanto, para os seus filhinhos ficarem ali rebolando e requebrando. Ai, que bonitinho. Eu não consigo entender que um crente lavado e remido, com o nome no livro da vida do Cordeiro e habitado pelo Espírito Santo, consegue abraçar uma imundice dessa. Porque o crente nominal, quando chega a hora de arrancar a cabeça, não, arranca minha cabeça não. E que isso? Mas o crente lavado e remido, ele vai aguentar. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai te dar força. É o Espírito Santo de Deus que vai te fortalecer. Se você que está aqui hoje, e você que depois vai ouvir no canal também, é um crente nominal, se arrependa e clame pela presença manifesta do Deus vivo na sua vida, para que você tenha uma conduta cristã, centrada em Cristo, centrada em Deus, com prazer e deleite na sua palavra, com prazer e deleite em ajuntamento santo, onde vai louvar, exaltar e tributar honra e glória ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2, eu vou ler do versículo 1, vou lendo aqui, 1 a 5, vou lendo aqui. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, olha isto. Olha bem isto. Presta bem atenção. 2, capítulo 2, 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, segundo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não será assim, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é essa besta do capítulo 13, que é o chifre pequeno do capítulo 7, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele se opõe e luta contra tudo que é Deus. Não está o Espírito dele aí? Se opondo a tudo que é de Deus? Por exemplo, Deus fez a família, homem e mulher, macho e fêmea os criou, e deixará o homem a sua casa, a mulher a sua casa, unir seu homem, marido, e os dois serão uma carne. Mas a sociedade quer dizer que não é assim. O casamento pode ser entre homem com homem, que está tudo bem. E a sociedade aplaude. Não pode ser mulher com mulher, e tudo bem. E a sociedade aplaude. Um garotinho de 6, 5 anos, ele quer ser menina, ele se chama Tiago, mas ele quer chamar Melissa. Então, fictício aqui os nomes, tá, queridos? Então, o pai e a mãe, que bonito, vai na televisão, e vai lá, diante da Fátima Bernardes, e todos aplaudem, dizendo, olha que bonito, as pessoas estão tendo prazer nessa imundícia, estão tendo prazer na iniquidade, no pecado, mas isso faz parte do pacote do fim. E a igreja, que não é uma igreja apenas de nome, não é apenas uma igreja nominalmente apenas, mas a igreja lavada e remida, os santos, os eleitos do Senhor, não aguenta isso. Não aguenta esse momento, não aguenta essa imundície. Você está aqui clamando o que nós cantamos agora há pouco, vem Jesus, Maranata, vem Jesus. Por quê? Porque o nosso descanso está nele. Observe, olha só. O qual se opõe, verso 4, se levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto. Verso 5, não vos recordais que ainda estando convosco eu vos ensinava, dizia essas coisas, e agora sabeis. O que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria? O que detém? Aqui existem muitas configurações, muitas conjecturas. O que o detém? Na minha mente, com tudo que eu já estudei e estudo, eu sei que ele vai ser o anômos, o homem sem norma, sem lei. Então tem uma lei que o detém, mas quando não tiver, ele vai estar aqui, ele vai impor suas leis, vai mudar as leis das estações. Também, é verdade. Mas eu entendo muito bem que aqui o que detém ele é o tempo que Deus deu. Quando chegar o tempo, ele vai se manifestar. Lembra que nós lemos Apocalipse? Que vai perseguir por 42 meses? Que é o mesmo que 1260 dias? Que é o mesmo que 3 anos e meio? Tempos e meio tempo. Alguns chutam 1 ano, 2 anos e meio ano, 3 anos e meio. Porque foi o período que eu vou falar na semana que vem, quando Antíoco Epifânio, no fim da sua carreira perversa e terrível, assolou também o povo de Deus. Semana que vem eu vou falar sobre ele. Mas é um tempo limitado. O anticristo, a besta, o dragão,
ele tem um tempo limitado. Jesus disse, se não fosse por causa dos eleitos, eu abreviei o tempo, se esse tempo não fosse abreviado, os eleitos não iam aguentar, os escolhidos não iam aguentar, nós não aguentaríamos. Mas não vamos aguentar porque ele vai reduzir esse tempo. Sua ação é limitada. Agora preste atenção na sequência de 2 Tessalonicenses. Olha comigo. Com efeito, eu vou ler o 6 de novo. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quando chegar a ocasião, vai se revelar. Aí eu vou ficar conjecturando quem não é. Vai estar lá, nós vamos saber. A igreja vai saber. Deus não vai ocultar do seu santo entendimento disto. Observe, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo. Vai ser revelado. A quem o Senhor Jesus matará, destruirá, desfará com o sopro da sua boca. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha o versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Lembra? O dragão vai dar poder para ele, autoridade, o trono. Com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano, e de injustiça, aos que perecem. Por quê? Por quê? Ouça agora esse porquê. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ele vai se levantar, e as pessoas vão amá-lo, vão admirá-lo, vão querê-lo. Ele aceita de tudo, ele dá tudo certo, ele é o que vai arrumar a situação, a questão social, a questão política, a questão bélica, ele é a pessoa que vai colocar as coisas em ordem, é esse aí que nós queremos, vão adorá-lo. Por quê? Porque Deus vai enviar o espírito da operação do erro. Por quê? Observe comigo aqui. E com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Por que o ímpio, o crente nominal, o falso crente, que a igreja do Senhor é uma só, a outra é a meretriz, e a meretriz vai para o lado que quem paga mais. Por que a igreja sadia, lavada e remida não vai seguir as modas, não vai seguir os modismos, porque ele não vai entrar na operação do erro, ele não suporta a mentira, não suporta o erro. Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então nós não queremos a mentira. Não queremos o engano, mas a operação do erro vai acertar em cheio os ímpios, os iníquos também. Por quê? Porque eles não acolheram o amor à verdade. A verdade, irmã Fernanda, ela corta. A verdade, irmão Claudinei, machuca. É pesado ouvir o que eu estou falando aqui hoje, mas é muito pior você estar no inferno sem saber disso aqui. É muito pior você estar perdido nesse mundo aí. J.C. Riley, ele disse assim em uma certa ocasião, aqueles que não nasceram de novo, um dia vão se arrepender amargamente de terem nascidos. Porque a pessoa que não tem Cristo, ele vai para o lago de fogo do inferno, Geena. Eu preguei há poucos dias aqui, o título da mensagem é, e a fumaça do seu tormento. Estarão lá eternamente. Mas aquele que é lavado e remido, ele não é acolhido pela mentira, porque ele amou a verdade. E por esse motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Todos vão acreditar, é ele. E uma igreja pequenina, lavada e remida, mas sofrendo. Como hoje, por exemplo, nós já sofremos, sabendo que igrejas estão abarrotadas, ensinando a mentira, e eu ouvi uma frase muito sábia do irmão Leandro hoje pela manhã. Ele dizia o seguinte, quem prega o que não sabe, quem ensina o que não sabe, ele multiplica a ignorância. As pessoas não estudam, não meditam, não procuram saber o que diz a Bíblia, e vai inventando. Eu vi uma pessoa dizendo hoje que Jesus se fez pecador por nós, quando a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, assumindo em nosso lugar o pecado, não se fazendo pecador, absolutamente. Ele deixou de ser Deus? Não, ele não deixou de ser Deus, ele acrescentou a humanidade ao seu ser, não deixou de ser Deus. Mas as pessoas vão receber essas mentiras e vão aplaudir essas mentiras. Mas eu tenho uma mensagem de alegria para o seu coração. Sabe por que você não está seguindo a mentira? Porque o espírito do erro não domina você, mas é o espírito da verdade, do evangelho de Jesus, que domina a sua mente, o seu coração e a sua vida. Sabe por que você não aguenta seguir nesses caminhos, nessas posições, nesses ajuntamentos místicos e misturados, parece que é verdade, parece que é mentira, então verdade com mentira não dá certo. Ou é verdade ou não é verdade. Então essas pessoas estão seguindo e vão aplaudindo e vão felizes. Daqui uma semana,
é o carnaval, eu acho. Acho que daqui uma semana é o carnaval. Vai ter bloco de carnaval do crente, vai estar lá o crente lá, bum, 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 e pulando lá. Nós estamos aqui evangelizando, não está nada. É um crente carnal miserável que não tem compromisso com a verdade. Quem tem compromisso com a verdade não quer nada com as trevas. Ele prega porque ele é luz, mas não tem nada, não compactua com as trevas. Quer saber de carnaval? Festa da carne. Eu quero evangelizar. Se a premissa é esta, então, eu tenho que sair no bloco, pulando, saltando. É isso? Não, não é isso. Aí só naquele dia, 4 dias, e o resto do mês, o resto do ano, e a vida sua não evangeliza nenhum dia. Nesse dia que é aí. Aí vai no oba-oba, aí vai na onda, aí vai a cantora famosa e vai dizendo, o samba é de Jesus, e não sei o que é de Jesus, e vai aquela rapa atrás, aquela cambada atrás ali, e dizendo, não, é assim mesmo que faz. E o evangelho não é um evangelho misturado, o evangelho é puro, a palavra é santa, Deus é santo, o seu povo é santo, e o seu povo não recebe o espírito do erro da mentira para abraçar a mentira, mas ele é abraçado pelo poder do Espírito Santo, que é a verdade em nossas vidas. Aleluia. Eu quero te dizer, fica de pé, querido, estou encerrando já. Aleluia. Eu quero te dizer, meu irmão, pode ser que hoje se levante, daqui a uma semana se levante, pode ser que daqui a mais uma semana, 2 dias, 10 dias, uma grande perseguição e o anticristo levante. Eu quero te dizer, você não vai negar Jesus, porque o Espírito Santo já lhe selou. Você não recebe o selo, a marca da besta. Não é aquele chip, microchip não, querido. É o estar já marcado com a aceitação, porque foi enviado a engano, mentira, e eles abraçaram. Por quê? Porque eles abraçaram a mentira, não acolheram a verdade, não amaram a verdade. E por que você está aqui nessa noite? E por que você sofre e chora com o que tem sido ocorrido no meio da igreja? Eu converso com pessoas que dizem assim, pastor, pelo amor de Deus, nos ajude em oração, nós não temos aonde congregar, porque onde a gente chega é oba-oba, é pula-pula. Aonde nós chegamos é uma bagunça. Aonde chegamos, meu pastor querido, é uma coisa que eu não sei, como o Leandro falou agora há pouco, se é uma casa de louco, se é um circo, se é o que é aquilo? Há lugares que a pessoa se veste de personagem de quadrinho, personagem de televisão e fica no púlpito ali. Não, mas isso aqui é uma forma de agradar. Não, não tenho que agradar. Eu tenho que pregar o evangelho. Eu não estou aqui para agradar, não sei o meu rei, o meu Senhor. E a mensagem é esta: quem não estiver com Jesus está com Satanás, e quem estiver com Satanás vai para o mesmo destino que ir no Geena, o lago de fogo do inferno eternamente. Mas quem está com Jesus aqui vai sofrer, vai perecer, vai passar aflição. Talvez você entre e passe na grande tribulação. E talvez seja decapitado, talvez seja linchado, arrastado, alguma coisa assim. Mas saiba, eu vou ler para você agora aqui no capítulo 5 de Apocalipse. Olha comigo aí. Apocalipse 5. Apocalipse 5 e verso 9. Oh, meu Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 5 e verso 9. Cada dia que passa é uma heresia nova. Já viram isso? Cada dia que passa eles inventam um negócio diferente. Quando eu penso que eles já terminaram, não tem mais, eles se superam e inventam um negócio novo. Agora tem o tal do coaching. E o coaching diz que você é igual a Deus, que você é melhor que Deus, que você é semelhante a Deus. Não, que você é pecador. E se não fosse ele nos aceitar, nós estávamos totalmente condenados. Mas o Senhor lhe trouxe para dizer, ele te comprou com sangue precioso e derramou do seu Espírito Santo. E olha aqui eu já até fugi do meu esboço aqui, nem sei mais onde eu estava, e vamos para Apocalipse 5, eu também não estou querendo saber de esboço, não. Apocalipse 5, verso 9. Olha o que diz. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Pois tu és digno, Senhor. Havia um livro, ninguém era digno de abrir o livro, diz o texto sagrado, depois você pega do versículo 1 em adiante. Havia um Senhor ali com um livro selado com 7 selos, e João viu aquela imagem, aquela cena, e ninguém era digno de abrir, nem de olhar para o livro. João, aquele que andava com Jesus, aquele que estava no monte da transfiguração, aquele que reclinou no peito de Jesus na ocasião da primeira ceia. João, ele disse, ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, e tampouco desatar os seus 7 selos.
Aí vem o coaching e diz, você é mais que Deus, você é igual a Deus, você é soberano. O que esse povo tem na cabeça, meu Deus? Nós somos alguma coisa, a igreja é lavada e remida, porque Ele comprou para Deus, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, homens, e lavou, e redimiu, e derramou do seu Espírito Santo, e você vai passar pela grande tribulação, a louvar e a adorar a Deus, e saber que daqui a poucos instantes, se você estiver aqui quando isso acontecer, daqui a poucos instantes, você vai estar diante do grande Rei, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aí João chorava muito. Aí vem a voz de alguém dizendo, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu para desatar os 7 selos. Abriu o livro e desatar os selos. E quando eu olhei, eu vi um cordeiro como tendo sido morto. Peraí, a voz dizia que era um leão, mas agora eu olho e vejo um cordeiro como tendo sido morto. Um cordeiro machucado, um cordeiro ferido, um cordeiro ensanguentado. Mas disseram que era um leão. Jesus é leão e Jesus é o cordeiro. Ele veio como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Mas quando aquela imagem daquela besta, pensa nela agora, boca de leão, cabeça de leão, pé como de urso, boca de tigre, de leopardo, de sei lá o que tanto, aquela coisa medonha. Vai ser um negócio impactante. Mas as multidões vão ter medo do vislumbre do leão da tribo de Judá. E vão dizer, quando for aberto o 5º selo, cai monte sobre nós, e esconda-nos diante do rosto do Cordeiro e daquele que está no trono. Mas a igreja vai estar de pé, diante do Senhor, adorando, exaltando, louvando, e vai cantar, realmente valeu a pena, realmente valeu a pena. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguenta as aflições do dia a dia, aguenta as perseguições do dia a dia. Aqueles nossos irmãos que morreram e que já estão lá, eles estão debaixo do altar do Senhor dizendo, até quando, Senhor? Até quando não vingas o sangue nos mártires daqueles que morreram por causa do teu nome, por causa do testemunho? Até quando? Aí a voz vem dizendo, aguenta um pouquinho mais, falta completar o número dos conservos, falta completar, tem uma turma para chegar lá ainda, e quando chegar o tempo, aleluia, Jesus voltará, Ele voltará para desfazer o anticristo pelo poder, pelo sopro da sua boca e da manifestação do seu poder. Quando Jesus vier, Ele vai desfazer este que acha que é poderoso, que acha que tem poder, que vai estar imperando na ocasião, mas quando Cristo vier, aleluia, Ele vai desfazer pelo poder da sua manifestação. Eu lhe convido agora a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, e nós agora aqui tributarmos um momento de adoração a Deus, por causa da sua grande misericórdia de nos ter salvado.